Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu que Lês. Eu me chamo Paulo Davi e nós estamos sempre lendo determinadas passagens das Escrituras e comentando. E hoje, por ocasião da Páscoa, eu gostaria de falar justamente sobre a Páscoa. Há muita confusão no entendimento sobre essa festa judaica e que foi pega emprestada pelo cristianismo, né? O cristianismo adaptou essa festa judaica de acordo com as tradições e valores cristãos. Mas eu gostaria de falar não apenas sobre a festa judaica, sua origem, nem sobre aquilo que a cristandade, através dos séculos, foi transformando essa festa, mas eu gostaria de falar sobre a última ceia de Jesus, onde nós podemos encontrar realmente o verdadeiro significado da Páscoa para Cristo. E há duas passagens que nós podemos ler, e eu vou fazer um resumo apenas. Uma está em João capítulo 13, que fala de algo que aconteceu naquela noite, naquela ceia, que só João relata. E a outra eu escolhi aqui do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, que também trata dessa ceia que Jesus participou com seus discípulos. Está em Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. Bom, nós sabemos que Jesus quis participar, porque era a ocasião da Páscoa, né? Havia todo um preparativo, e Jesus quis participar com seus discípulos da Páscoa. Mas ele não participou no dia determinado para isso. Ele teve que antecipar, porque no dia que se comemorava a Páscoa, ele seria preso, condenado e morto. Então ele adianta e antes fez todos os preparativos para participar daquela Páscoa. Afinal de contas, Jesus e seus discípulos tinham nascido e crescido dentro de uma tradição judaica. Então nós vamos entender o que era essa Páscoa para os judeus. Todos nós sabemos que a Páscoa representa, ela é uma festa que foi incorporada, né, ao calendário religioso judaico e se relaciona à saída do povo do Egito, né? E nós encontramos lá no livro de Êxodo, né, toda a narrativa com respeito à Páscoa judaica, de como Deus enviou Moisés para libertar o seu povo, e Faraó não queria deixar sair, e assim foi ordenado várias pragas no Egito, né? Vários castigos para tentar abrir a porta, né, do coração de Faraó, como diz as Escrituras, para deixar o povo sair. E nós sabemos, né? Foram 10 pragas ao todo, e a última delas está muito ligada à forma pela qual os judeus, daquele dia em diante, comemorariam a Páscoa, que foi a morte dos primogênitos, né, no Egito. E você sabe tudo o que foi feito, né? Como um cordeiro que tinha que ser imolado, e o sangue dele passado na verga das portas, porque a tradição dizia que naquela noite o anjo da morte, enviado por Deus, passaria pelo Egito matando os primogênitos, mas aqueles que estivessem protegidos pelo sangue na verga da porta seriam poupados. E foi isso que os judeus fizeram. E havia, né, esse cordeiro cujo sangue foi passado na verga da porta, ele era assado, né? E naquela noite lá fazia parte comer aquela carne do cordeiro, pães ázimos, porque eles teriam que sair naquele momento, então não havia preparativo nenhum, então muitas massas de pão ainda estavam
fazendo, né, iniciando o processo de fermentação lenta. Então, eles pegaram o pão sem fermento e fizeram com essa massa ainda sem fermento, justamente significando a saída apressada que eles teriam ali. E com ervas amargas também, representando todo o sofrimento daquele povo ali sob o cativeiro dos egípcios. E é muito interessante que essa festa da Páscoa, Passá, em hebraico, ela não nasceu ali naquela noite. Ela não é algo que surgiu e iniciou-se naquela noite. Ela já era uma prática, né, das tribos pastores dos semitas, de durante a noite, com medo, né, dos demônios e das forças do mal, se sacrificava um cordeiro. Isso é uma tradição antiga de muitos povos nômades de origem semita, né? Então eles sacrificavam um cordeiro, passava nas barracas onde eles ficavam, e eles acreditavam que isso protegia eles. Então, Moisés tomou dessa tradição, é muito interessante isso, ele toma já dessa tradição das tribos nômades, de pastores semitas, e aplica ali justamente naquela ocasião, sobre aquela última praga, né? Onde, segundo o narrato bíblico, Deus enviou um anjo da morte e matou todos os primogênitos no Egito, menos aqueles que estavam protegidos pelo sangue. E a partir daí, essa festa, né, esse costume que vinha dos séculos atrás e que foi teve uma releitura, né, pela ocasião da saída do Egito, passa a ser uma das principais festas dos judeus, que representa o quê? A libertação, a passagem, né? Na verdade, essa palavra passar, ela originalmente significava proteção, mas ela também passa a significar passagem por causa dessa saída do povo. Então, essa é a origem da Páscoa judaica, né? Primeiramente de tradições de povos, né, que deram origem, né, aos judeus, povos semitas, tradição antiga, e que, por ocasião da saída do povo do Egito, passa a ser uma das principais festas. E foi justamente essa Páscoa, que fazia parte do calendário religioso dos judeus, que fazia parte da tradição judaica, que Jesus quis participar com seus discípulos. E é justamente aí que nós encontramos aquilo que o Novo Testamento traz com relação a essa passagem, a essa Páscoa. E primeiramente, antes mesmo, né, eles participaram da Páscoa judaica, e quando terminaram de cear, Jesus fez algo impressionante. Tirou suas vestes e ele pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Era uma prática também daqueles povos, daquela região árida, que quando se adentrava em algum salão, uma casa, sempre havia um servo, né, naquela casa que, por cortesia, por cordialidade, por gentileza, lavava os pés daquela pessoa que estava chegando. Então, era uma prática de hospitalidade isso. E o interessante que, você lembra, né, Jesus conseguiu um lugar para fazer a ceia e tudo, tá? Os textos narram isso. E, muito provavelmente, foi chegando, né? Chegaram os discípulos, mas nenhum teve a iniciativa de tomar esse lugar e lavar os pés dos seus irmãos. Então, quando eles terminaram de participar da Páscoa judaica, uma referência à saída do Egito, ao Êxodo, Jesus então começa a fazer algo
de grande significado para nós cristãos. Ele toma essa iniciativa de lavar os pés dos seus discípulos. Ora, a prática costumeira seria o contrário, né? O discípulo que está aprendendo, que está servindo, lavaria os pés do mestre, mas Jesus, ele vai inverter essa ordem. E ele lava os pés dos discípulos, aí você lembra que Pedro, né, no texto de Lucas, fala, não, o senhor não vai me lavar, né? E ele diz, vocês estão limpos, não é preciso lavar a não ser os pés. Lógico, todo mundo havia se preparado, tomado banho para aquele evento, como todos fazem, mas no caminho eles andavam de sandália, na poeira das estradas, os pés sempre sujavam. E Jesus disse, não, vocês não precisam se lavar, basta apenas lavar os pés. E é interessante, claro, Jesus está falando aqui sobre uma outra lavagem, está falando de coisas espirituais, ele está falando sobre o lavar do coração, mas ele deixa claro que mesmo que temos o nosso coração lavado pelo Evangelho de Jesus Cristo, esse contato que nós temos com o mundo de pecado, cuja sujeira muitas vezes grudam no nosso pé. Isso fala da nossa luta contra o pecado, que é o egoísmo humano, e como o mundo sempre está tentando despertar em nós o homem egoísta que existe dentro de nós. E todas as vezes que o mundo faz isso e nós damos lugar a essa tentação e nós fazemos ações egoístas, né? Temos atitudes, palavras e ações egoístas, nós sujamos os nossos pés. E é por isso que Jesus, ele vai dizer no final, olha, assim como eu dei o exemplo, vós deveis lavar os pés uns dos outros. E eu acho muito interessante quando Jesus faz isso, porque ele quebra uma ordem, aquela ordem de que os menores lavam os pés dos maiores. Ele estabelece uma horizontalidade nas relações, onde cada um de nós devemos lavar os pés uns dos outros. E isso não há diferença. Todos aqueles que foram limpos pelo Evangelho de Jesus Cristo, né, pela água, na palavra de Deus que é Cristo, todos que fomos limpos no nosso coração, não estamos livres de sujar os nossos pés. E quando isso acontece, nós devemos, né, abrir a nossa vida para o nosso irmão, para que ele nos ajude a enxergar essas sujeiras que nós muitas vezes sozinhos não nos enxergamos. Talvez esse seja o grande significado da Igreja de Jesus Cristo, da verdadeira Igreja de Jesus Cristo, que é uma comunidade onde uns lavam os pés uns dos outros. E isso é uma coisa importantíssima, porque nós precisamos disso. Nós precisamos da comunhão com nossos irmãos. E eu não estou falando em pertencer à sinagoga, em pertencer a uma denominação religiosa que controla a vida, que tem uma hierarquia de governo. Não, estou falando de uma coisa importante, que é ter comunhão uns com os outros, né? E em cada cidade existem cristãos verdadeiros que são esses que podem tanto lavar os nossos pés, como também se dispor a que nós lavamos os pés deles, né? Ajudando uns aos outros a vencer esse homem egoísta que tantas vezes quer se levantar na nossa vida. Então, esse era a primeira diferença, o primeiro diferencial da nova Páscoa, né? Uma outra coisa que para mim é muito importante é que Jesus pega aquilo que havia sobrado da Páscoa judaica, especificamente pão e o vinho. E Jesus vai dar um novo significado a esse pão. Ele abençoa, dá a seus discípulos e dizem, comam, porque isso é meu corpo.
que é dado por vós. E depois ele pega o cálice, né, e também abençoa e dá a seus discípulos e diz: tomai, porque esse é meu sangue derramado por vós. E isso é algo muito diferente da Páscoa judaica. Porque eu não sei se você compreende, naquela noite em que Moisés retoma essa prática tradicional dos pastores e tribos nômades do povo semita, a ideia que essa gente tinha de Deus ainda era uma ideia muito limitada. Eles ainda tinham uma compreensão muito limitada. Inclusive, esses povos nem tinham as mesmas concepções sobre Deus. É por isso que nós encontramos vários nomes que essas tribos chamavam a Deus. E mesmo o povo judeu. Você lembra que o próprio Moisés, quando Deus, né, envia seus anjos para chamá-lo para essa missão de libertar o povo, ele quer saber quem é esse Deus, né? Qual é o nome dele. Por quê? Porque os povos semitas nunca tiveram uma ideia clara e única com respeito a Deus. E naquela ocasião, onde Deus chama Moisés, ele fala: olha, por que pergunta pelo meu nome? Eu sou o que sou, Yahvé, né? Que é um tetragrama hebraico, que nem é lido, né? Está lá nas escrituras, mas no lugar eles leem Senhor. Mas ali há uma incógnita, né? Eu sou o que sou. E muito disso influenciou a mentalidade do povo judeu durante toda a sua história com respeito a Deus. E Jesus começa, né, aqui esse texto de João principalmente, diz que Jesus havia saído do Pai e ele iria voltar para o Pai. E nós sabemos, João faz muito isso, diz claramente que Jesus veio ao mundo para nos mostrar a face de Deus, para nos revelar quem é Deus. Então, se nós queremos conhecer a Deus, nós conhecemos o verdadeiro Deus, nós devemos conhecer a Jesus Cristo. E é aqui que está uma das grandes diferenças entre essa Páscoa que Jesus estava iniciando com os elementos da Páscoa dos judeus, né? Mostrando, né, que aquilo não servia mais, principalmente aquela ideia de um Deus que liberta matando. Você lembra? A Páscoa está muito ligada a isso, a um anjo da morte que teria sido enviado e teria matado os primogênitos em todo o Egito e poupado os primogênitos do povo de Deus pelo sangue passado na porta, né? Naquela ideia, né, da proteção do sangue que vinha desde antigamente. E é isso que os judeus, né, comemoram, né? Aquela saída rápida, o pão sem fermento, que ainda não tinha dado tempo de levedar as massas, a erva da marca mostrando o sofrimento no Egito. E agora Jesus, ele está nos trazendo o entendimento, a revelação, a compreensão de um Deus que não mata para libertar seu povo, mas que está disposto a morrer. E esse, para mim, é um ponto importante, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus verdadeiro, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus dos cristãos é um Deus que se fez homem para nos levar de volta para Ele. Como? Revelando-nos o seu perdão, revelando-nos o seu amor. É por isso que, ao invés de sacrificar alguém, sacrificar algo, ele mesmo, ao se tornar homem, toma para si esse papel. Não é à toa que João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, dentro ainda, cumprindo esse ritual judaico, Jesus foi preso
entregue pelos líderes religiosos ao Estado romano, que o crucificou, sendo o último e único sacrifício perfeito. Não que Deus, dentro da mentalidade judaica e de muitos cristãos que estão enraizados nessas tradições judaicas, isso é uma coisa que entrou dentro do cristianismo sorrateiramente. A ideia é essa, que Deus condenou o mundo e, para perdoar, ele exigia o sacrifício, o derramamento de sangue. Isso é uma leitura bem do Velho Testamento, né? que está impregnado do cristianismo, que Agostinho retoma, que Calvino, Lutero e muitos tomam que Jesus morreu para que o seu sangue pudesse pagar os nossos pecados. E eu não quero dizer que isso de todo está errado, mas a ideia de um Deus que julga, que condena, é até incoerente, né? Porque Deus teria enviado o seu Filho para morrer por aqueles que, se não crescem no Filho, iriam ser condenados. Então, nós continuamos ainda com um Deus, uma visão de Deus do Velho Testamento, uma visão judaica de Deus, do Deus que é Senhor, um Deus que quer que sua vontade seja feita, um Deus que castiga, um Deus da guerra. Jesus veio mostrar quem é seu Pai, o verdadeiro Deus, que obviamente nem de longe foi conhecido no Velho Testamento e que nos foi revelado por Jesus Cristo. Um Deus que liberta o seu povo não matando, mas morrendo. O sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos guarda, porque mostra o amor de Deus. Não é o juízo de Deus. É um sangue que está relacionado ao amor de Deus, que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, esse sangue de Cristo, ele tem um outro significado. Não é para nos proteger do juízo de Deus, mas é para nos revelar seu perdão e o seu amor. E isso torna a Páscoa, instituída por Cristo, totalmente diferente da Páscoa judaica. Nela, Deus liberta seu povo. Deus nos salva, entregando a sua própria vida por nós. Essas são as boas novas do Evangelho. Esse é o significado verdadeiro da Páscoa. A Páscoa significa que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que nós vamos crer em Jesus? Porque Jesus é o verdadeiro Deus manifesto. Você quer conhecer a Deus? Você quer saber quem é Deus? Conheça Jesus Cristo. Creia nele. Porque ele é o Deus encarnado, o Deus que veio nos libertar, nos salvar, através do sangue do seu amor. E esse é algo importantíssimo para nós, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento da Páscoa. É verdade que o cristianismo, ao longo dos séculos, vai tornar isso uma tradição, vai transformar isso num ritual, que até hoje em todas as igrejas cristãs é praticado de formas diferentes, né? Desde os católicos, que acreditam que o pão, a hóstia, se transforma no corpo de Cristo e o sacrifício é renovado na missa, até outros que dizem que é um símbolo, é um sinal, é um poder. Mas, na verdade, a Páscoa que nos salva é a Páscoa de Cristo, que foi realizada na cruz do Calvário. E eu novamente digo que a cruz não é, o sangue de Jesus não foi derramado para pagar os nossos pecados.
para aplacar a ira de um Deus que vai julgar todos os que não estão debaixo do seu sangue, igual aquela ideia do Êxodo, né? Quem não estiver debaixo do sangue será morto. E isso é propagado até hoje dentro do cristianismo, né? Que quem não aceitar Jesus, não tiver o seu sangue, né, será lançado no inferno. É a mesma visão do Deus dos judeus. Não é a verdadeira revelação de Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não apenas de um povo, mas de todo o mundo. É o perdão de Deus a todas as suas criaturas. Esse é o significado do sangue. E esse sangue nos salva por causa do perdão, por causa do amor de Deus. Que Deus possa nos dar entendimento, que nós possamos comer a Páscoa, que é aceitar a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Receber esse Deus no nosso coração na pessoa de Jesus Cristo, que foi morto para nos revelar o amor de Deus. Que Deus nos abençoe.